Como eu anunciei, está aqui comigo o professor José Cabral da Silva, que é diretor do Núcleo de Tecnologia Educacional de Aquidauana, e a professora doutora Cristiane Giopo, ela que está aqui junto com a gente, e ela faz parte lá do Instituto Tecnológico de Transporte e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná, para a gente falar sobre esse projeto. O pessoal, alunos, estiveram ontem reunidos com os vereadores na Câmara Municipal, e ela está justamente aqui para falar da sua estada aqui na cidade e falar no que consiste esse projeto. Quem que fala primeiro? A professora, né? Então vou falar com a professora Cristiane, doutora. Tudo bem, professora? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, o objetivo desse projeto e principalmente da ida à Câmara ontem à noite. Bom, o objetivo desse projeto é trabalhar com professores, né, numa atividade de mitigação ambiental proposta pelo IBAMA ao DENIT, para suprir as deficiências ambientais causadas pela construção da rodovia BR-262. Certo. Então, nós criamos algumas estratégias para atender a formação de professores. Bom, quer dizer, vai capacitar, né? Vai formar esses professores para lidar com a questão ambiental, com os projetos, com as políticas públicas de preservação do meio ambiente também. Também. Então, o projeto ele tem o objetivo de trabalhar com a formação do professor para as questões ambientais. E aí nós utilizamos a máquina fotográfica como um instrumento para desenvolver o olhar crítico do professor em relação à questão ambiental. Então, ele fotografa, analisa, discute, observa de uma forma diferente do que ele faria se ele usasse apenas os olhos, né? A senhora disse que todo dia 30 de cada mês subsequente a senhora está em uma cidade para levar esses conhecimentos, essa formação e essas palestras também. Na verdade, são cursos de formação para professores. Cursos de formação, né? Especificamente para professor. Para professores. Eu tenho outros trabalhos também, mas na área de formação de professores eu trabalho em Corumbá, em Miranda, Anastácio, Aquidauana, Três Lagoas e já no estado de São Paulo, o município de Castilho. Mas esse curso, qual é a duração dele? Então, cada município tem sua peculiaridade? Tem sua peculiaridade. Nós atendemos aos interesses e às demandas do município. No caso, em Aquidauana, nós não trabalhamos com a Secretaria do município, mas sim com o Núcleo de Tecnologia Educacional, né, chefiado pelo professor Josué, e que, então, delimitou um projeto de trabalho e nós acordamos este projeto conjuntamente. Esse projeto já está pronto? Já foi apresentado? Ou requer o envolvimento da sociedade ou dos organismos ambientais para finalizar ele? Então, o projeto de formação foi feito no início do ano, né? Nós criamos um projeto, ele não existia, né? E começamos já imediatamente a trabalhar neste projeto, uma proposta de formação. E mensalmente nós nos encontramos com os professores, e os professores tinham, então, entre este interim de um mês, um trabalho a ser feito na escola. Então, a gente passava uma atividade, discutia essa atividade, o professor implementava essa atividade na escola. E aí, então, os alunos das escolas começaram imediatamente a participar do projeto e a desenvolver também análises críticas em relação ao entorno da escola, olhando a partir da fotografia, né? Então, saíam com atividades de campo, fotografando questões ambientais, problemas ambientais do entorno da escola. Parece que, eu não sei, cada um tem uma opinião, professora, no meu entendimento, somente agora foi despertada essa consciência na classe política para se tomar uma medida, a adoção de medidas para tentar minimizar esses problemas no meio ambiente? Eu acho que isso vem não crescendo, né, ao longo das décadas, desde o documento de Estocolmo, que abriu
digamos assim, as discussões para as questões ambientais, isso vem não crescendo. Mas a educação é aquela coisa de pinguinho por pinguinho, né? Até chegar a falar, aventar aquela possibilidade de, inclusive, inserir na grade curricular do ensino público educação ambiental, né? Na verdade, ela já existe na forma de um eixo transversal a todas as disciplinas, mas ela não existe como disciplina, porque os ambientalistas entendem que não é um professor o responsável, mas sim todos nós. Sim. Então, o professor de História, de Geografia, de Ciências, de Biologia, de Língua Portuguesa, todos nós somos responsáveis pela questão ambiental. Então, a construção de uma disciplina implicaria em que um fica responsável e os outros não. E isso não pode acontecer. Todos têm que se envolver. Pois é. Eu não sei se o professor José Carlos falou, a mesma senhora, está construído aqui o projeto, inclusive tem algumas imagens, né? De aspectos importantes aqui da nossa região, nas aldeias aqui na cidade. Quer dizer, isso aqui a gente já tem noção de como se encontra, é deplorável e degradante a situação que vive aqui a nossa cidade do ponto de vista dos cuidados da preservação ambiental. E aí, professor, bom dia. Oi, Iramar, bom dia. Eu quero agradecer esse espaço que você tem dado para a gente estar divulgando o nosso projeto, né? Quero cumprimentar os seus ouvintes aqui dessa magnífica rádio, né? E quero dizer que nosso encontro com a professora Cristiane está sendo coroado agora, desde o primeiro momento que nós vimos, que nós percebemos a dimensão desse projeto, né? Nós já abraçamos, né? E já construímos juntos essa formação. Nós já trabalhamos com formação continuada desde 2008 aqui, só que o nosso foco é mais tecnológico, então a gente nós ensinamos nossos professores a trabalhar com as tecnologias lá nas escolas, né? Chega tecnologia nova lá nas escolas, aí o núcleo tem essa função de formar o professor para estar trabalhando com as tecnologias. E aí, quando a gente conversou com a professora Cristiane, nós vimos a possibilidade de juntar a tecnologia com o estudo ambiental, que ia ser uma coisa bem mais concreta, nossos professores iam ter mais apoio, e nós íamos ter também um projeto de maior relevância dentro do município. Então, isso está acontecendo agora, né? Nós levantamos algumas particularidades do nosso município juntos, né? Essas fotos que nós passamos ontem para os nossos vereadores era justamente para estar causando um impacto mesmo, para a gente começar essa discussão, né, de como o município pode estar trabalhando para minimizar essa problemática que foi levantada nesses nossos projetos. E quais que são N alternativas, algumas alternativas para minimizar ou para superar isso? Então, são N alternativas, e nós temos aí várias frentes, como a professora falou, né? Uma delas é realmente trabalhar com os nossos alunos, com a nossa comunidade, né? Para que eles mudem o hábito, né? Que isso é um hábito, né? Você pegar um papel de baleia e jogar no chão, isso é hábito. Então a gente precisa mudar esse hábito nosso, o hábito dos nossos alunos, e nós temos que estar trabalhando com essas formações para que mude esse hábito, o hábito da nossa comunidade. Você pega, joga uma sacola de lixo em um lugar, em outro. Então, isso já está arraigado como hábito. A gente precisa mudar isso daí. E outras, a gente precisa ter o apoio, né, dos nossos políticos, dos nossos vereadores. Precisamos do apoio dos nossos prefeitos. Então, isso precisa ter junto com esses projetos, porque isso aqui requer também muito investimento? Com certeza, né? A gente vai ter que ter algum tipo de investimento, né? Porque você não tem como você resolver uma problemática dessa. Massificar as campanhas, né? As campanhas já é feito, mas massificar as campanhas, né? Isso, então a gente vai precisar de investimento, né? A gente vai precisar do apoio público, a gente vai precisar. Então, quando nós propomos, né, professora, que nós precisávamos procurar os nossos vereadores, é justamente para não deixar morrer um projeto lá na escola. Os alunos levantarem, a gente vê toda a problemática, a gente ainda fazer aí uma campanha de mudança de comportamento, mas a gente não tem o apoio para levantar, por exemplo, essa questão do esgoto, que é lançado lá A professora, não sei se ela ficou surpresa, 12%, né, do município é coberto pela rede de esgoto. A senhora achou muito? Na verdade, é sempre uma porcentagem muito pequena, e nos assusta, mas eu diria assim que isso não é muito diferente do que acontece em outras cidades, né?
Eu acho que, mesmo em Curitiba, nós não temos uma cobertura completa de esgoto, e pior, né? Nós temos a cobertura, por exemplo, da rede de coleta, né? Dos tubos, mas depois, onde esse tubo é liberado, né? Quer dizer, onde é que esse esgoto é liberado? Em Curitiba, por exemplo, nós fizemos um estudo e que mostra que apenas 40% do esgoto de Curitiba é tratado. 40%? Né? E a própria empresa de saneamento joga o esgoto dentro do rio em 1000 pontos da cidade de Curitiba. Nós estamos falando de uma cidade que é considerada modelo ambiental. Urbanismo, né? E, quer dizer, então, por isso esses números sempre são muito drásticos, né? Mas é um trabalho que, ao longo do tempo, nós temos que reverter. Né? Então, eu acho que, por exemplo, algumas coisas que podem ser revistas é justamente a constituição de cooperativas para que esse lixo seja separado e a transformação deste lixo em materiais úteis para a própria prefeitura. Por exemplo, se nós transformarmos o plástico em tubulação e usar esta tubulação para fazer o esgoto da cidade, né, nós estamos reaproveitando os materiais e, ao mesmo tempo, estamos minimizando o problema do esgoto na cidade. A senhora falou também a questão dos pneus, né? Dos pneus também, não é? Quer dizer, a gente pode usar, recolher os pneus e transformar os pneus em calçamento para a cidade, em lajotas de calçamento para a cidade. Quer dizer, existem inúmeras alternativas que já foram criadas, né, por engenheiros, por ambientalistas, por pessoas que estudaram a reciclagem desses materiais. E o que nós precisamos é fazer com que esses materiais sejam recolhidos, né, por cooperativas e trazer isso para uma geração de emprego para o próprio município, minimizando os custos justamente de tubulação, de asfaltamento, de calçadas, fazendo com que este material seja revertido para a própria população. Eu não sei se mantém, professora, a Organização Mundial de Saúde, as estatísticas apontavam que 90%, 85% dos problemas causados na saúde pública eram por falta de saneamento básico. Sim, ainda existe isso. É muito sério. Então é sério, né? É muito sério. E o que a senhora avaliou dessas imagens aqui dos municípios que a senhora esteve? Aqui da UANA é mais gritante o problema ambiental, o problema da poluição, da sujeira, ou tem lugares piores? Olha, até pela questão, geralmente aqui o pessoal considera isso aqui a porta, a entrada do ecoturismo. Do Pantanal. Do Pantanal. Né? Pantanal. Olha, eu diria o seguinte, que cada município tem a sua especificidade, né? Em Três Lagoas existem outros problemas com a questão da represa, né, do rio. Aqui também existe um problema da diminuição dos peixes nos rios, né, que nós estamos trabalhando com os pescadores amadores. Então, cada município tem a sua especificidade, mas o lixo é um problema nacional. O esgoto é um problema nacional, né? Então, isso vai aparecer em muitos lugares. Mas cada um tem que fazer a sua parte, né? Exatamente, exatamente. Aquilo que ontem eu disse na Câmara, que eu acho que o lixo, a hora que nós percebemos que lixo é dinheiro e é geração de emprego, nós vamos começar a pensar diferente sobre ele, sobre a reciclagem, sobre o reaproveitamento destes materiais. A senhora não chegou, não teve tempo hábil, a senhora chegou a visitar o aterro sanitário, que não é mais aterro sanitário. Agora é um lixão, né? Eu, na verdade, eu passei por perto, mas não cheguei a entrar e conhecer. Né? Mas é uma situação dramática. É verdade. Professor, se me permite, tem um colega nosso que quer fazer uma pergunta. Alô, Almir! Ok, muito obrigado, Iramar, e bom dia aí às pessoas que estão no estúdio principal aqui da Rádio Difusora. Então, para os professores, Iramar e ouvintes, nós vivemos aqui da UANA, né, uma poluição das águas, que falta, de repente, atitudes dos usuários, né, um cenário não muito grande de escassez de água aqui da UANA. O que falta aí é uma divulgação dos dados de consumo, meta de redução aí de poluição aqui na cidade, identificação, né, e até mesmo uma correção por parte das autoridades e principalmente mudança de comportamento aqui com as pessoas que moram aqui no município de Aquidauana, até porque nós estamos aqui no portal do Pantanal Sul-Mato-Grossense e muitas vezes também o que falta também é capacitar o gestor,
né, um ambientalista aqui no município de Aquidauana. Eu gostaria é por isso que está capacitando os professores agora. Exatamente, né? Então é louvável a atitude. Eu gostaria até que a professora explicasse aí para os ouvintes, né? Porque também é importante para que os ouvintes possam participar, porque eles vivem um dia a dia aqui no município de Aquidauana, tá? A diferença entre uma área de preservação ambiental e uma área de conservação ambiental, professora. Bom, nós vamos trabalhar apenas com as áreas de conservação, né? Porque as áreas de preservação são aquelas que são intocáveis, né? Exato. Então, nós trabalhamos exclusivamente com as áreas de conservação, e a conservação é aquilo que você conserva, mas utiliza racionalmente, né? Então, especificamente na questão da água, eu queria lembrar que nós temos um outro projeto aqui mesmo no município de Aquidauana, que é com os pescadores amadores. E este projeto, nós estamos trabalhando com eles o problema da redução da pesca, né? Dos peixes. Pescado, né? E aí nós entrevistamos algumas pessoas, né? Então entrevistamos, por exemplo, o senhor Carlos Sato, que é do Pesqueiro 110, e ele falou sobre a redução da pesca causada muito pela lavagem dos como é que eu vou dizer, material do agrotóxico que fica nos reservatórios, Sim. né? E é lavado ali. Existem outras pessoas que estão trabalhando com a gente também, o senhor Lindo Sasaki, até o Leonel Ramos, que é da outra rádio, ele que nos organizou aí um grupo de trabalho para a gente trabalhar com os pescadores mesmo, né? Foi muito interessante, e este material também está sendo transformado num livro e que vai ser publicado em breve. Bom, nós vamos adiantar que a professora vai viajar daqui a pouco. Professora, tem mais algum questionamento, Almir? Sim, professor. A gente vê também aqui em Aquidauana, né, uma supressão vegetal aqui na cidade, professora, né? Qual que é a orientação da senhora para as pessoas que vivem no campo aqui um grande produtor aqui de carvão, professora? Essa supressão vegetal aqui está dizimando aqui alguma das áreas aqui no município de Aquidauana. Então, eu acho que a gente precisa ver a necessidade dessas carvoarias de fato, né? Para onde que estão indo, o que está sendo feito com elas, né? Existe, inclusive, me parece, alguns fornos em lugares que talvez não devessem estar, né? Uhum. Então, primeiro temos que ver isso. E segundo, daí a reposição dessas árvores nos locais adequados, né? Então, inclusive um dos projetos é justamente para solicitar uma das escolas ontem solicitou mudas de árvores nativas para fazer a arborização da mata ripária, que é a mata ao redor do rio, né? No rio Córrego João Dias, na nascente do João Dias, que está lá na aldeia Limão Verde, né? E também na outra aldeia, em Toné, o professor solicitou árvores também, mudas de árvores, para replantio justamente lá na aldeia, né? Então, os professores já detectaram alguns desses problemas e já solicitaram, então, que o município ajudasse, né? Inclusive, lá no caso de Toné, o professor conseguiu que alguns vizinhos trouxessem mudas de árvores para que eles pudessem plantar ali na aldeia mesmo. As nativas, árvores. Na verdade, eles estavam pensando em árvores frutíferas, mas as nativas seria perfeito, né? Exato. Professor, eu sei que a senhora tem que viajar, tem que pegar o avião em Campo Grande. A senhora fica à disposição para alguma consideração e já agradecer a amabilidade de nos atender e para a gente destacar esse importante projeto. Eu aqui gostaria de agradecer à Rádio Difusora, né, e aos ouvintes por estar aqui, né, podendo divulgar o trabalho, podendo mostrar o trabalho que os professores fizeram, podendo agradecer ao núcleo, porque sem esse apoio, né, nós não teríamos um projeto tão
interessante, né? Então eu acho que essa parceria que nós criamos aí com o núcleo, podendo fazer com que os professores possam usar a tecnologia, né? Então eles usam a máquina fotográfica, os alunos constroem PowerPoint, eles divulgam o trabalho, constroem panfletos, folhetos, etc. E isso então faz com que o trabalho tenha uma repercussão um pouco maior, faz com que o aluno saia de dentro da escola, observe ao redor, né? Então não é só estudar, por exemplo, os vegetais, eu vou estudar a árvore. Não, eu vou estudar ao redor da escola, que árvores estão faltando, o que está acontecendo, né? Então nós vimos, por exemplo, o uso de lixeiras que estavam faltando ao redor da escola, os professores estão solicitando. Eu acho que o professor está abrindo seus horizontes, né? Extrapolando os muros da escola para poder ver a realidade mesmo. E é isso que, com todo esse grupo, né, que nós conseguimos formar aí, essa colaboração, é que nós estamos fazendo um trabalho mais legal. A senhora tem previsão de retorno aqui ou não? Mês que vem. Ah, já volta mês que vem. Ótimo. Aí a gente já abre um leque maior para a gente estar discutindo aqui. Opa. Porque a gente falar do meio ambiente, falar de saúde, leva o dia inteiro, né? Opa! Mas obrigado, professora, pela vinda. Professor José, o que o senhor poderia acrescentar? Bom, vocês estiveram na Câmara, falaram, expuseram o projeto e foi buscar o apoio da Câmara, né? Isso, fomos buscar o apoio da Câmara ontem, né? E pelo que nós vimos lá, nós conseguimos sensibilizar os nossos vereadores, né? Todos falaram bem do nosso projeto e prometeram ajudar, né? Então era esse o nosso objetivo ontem, era levar essa discussão, né? E tentar trazer pessoas para estar nos auxiliando, para que a gente possa, mais uma vez, né? Não deixar esse projeto só lá na escola. Pois é. Aqui nós temos as universidades, né? Aqui tem ambientalista, tem zootecnista, agora tem engenheiro florestal, acho que formou a primeira e segunda turma. Quer dizer... Eu tenho certeza que todas essas pessoas devem ter projetos muito bons, mas que não saem lá da faculdade. Como você disse, né? Fica patinando, fica lá, faz os seus mestrados, sai para os doutorados com projetos excelentes que são levantados aqui na nossa cidade, e aí a gente não consegue trazer isso aí para resolver a problemática. Então, acho que ontem foi dado um passo muito bom nesse sentido. Agora né? precisa também de decisão política do executivo, né? Que não depende só da universidade, os alunos, o professor ter boa vontade e o executivo não... Então, mas a gente precisa ir atrás do executivo, né? Nós precisamos falar com o nosso prefeito, precisamos montar uma comissão. Eu acho que isso daí vai dar certo, porque ontem os nossos vereadores prometeram que vai estar junto aí com... Porque a pauta aqui é grande, né? Pelo menos. A pauta é grande, A solicitação de pauta foi grande, mas foi isso que a gente pensou. Falou, vamos pedir bastante para pode ser resolvido a curto, médio e longo prazo. A gente ver o que a gente consegue. E aí, mais uma vez, agradecer esse espaço, né? Dizer que nós estamos à disposição ali no NTE, e quando a professora Cris estiver de volta aí, a gente pode também estar discutindo conversar mais, melhor aqui, né? Com mais tempo, abrir com mais espaço propriedade, para a população participar, abrir para o pessoal fazer perguntas e para outras entidades também estarem participando com a gente, porque esse é um trabalho que tem que envolver a sociedade, toda a sociedade. É verdade. Tá certo. Obrigado, professor. Obrigado, professora. Tá bom, muito obrigado a todos.